Hoje vamos falar sobre cilindros pneumáticos, como especificá-los e como instalá-los em suas máquinas ou em seus dispositivos pneumáticos. Então aqui comigo hoje eu tenho os principais modelos de cilindros pneumáticos, começando pelo mais conhecido, o cilindro ISO tirantado. Tirantado porque ele tem essas estruturas de tirantes, eles costumam aguentar até 16 bar de pressão. Os cilindros perfilados, que é aquele que tem o canal para sensor, que a gente conhece na indústria. Os cilindros mini ISO, que são aqueles cilindros menores, que normalmente são os que a gente mais utiliza na indústria. São super fáceis de instalar, porém eles não têm manutenção. Uma vez que eles quebram, tem vazamento de ar entre as câmaras, a melhor opção é descartá-los e adquirir um novo. Afinal, o preço deles não é muito elevado. Outro tipo de cilindro que nós temos aqui hoje é o cilindro compacto. Como vocês podem ver, esse daqui é a haste dele. Ele é bem rente ao cabeçote frontal. Ele serve para aquelas instalações que você não tem muito espaço. Tomem muito cuidado quando vocês forem especificar cilindros compactos. Cada marca de cilindro tem uma norma. Eles dificilmente batem as furações em cada uma das marcas. Então, para você fazer a especificação, por exemplo, de um cilindro ISO, você precisa ter as medidas ISO do cilindro. Ou seja, a medida entre furos, a medida entre cabeçotes, a medida do pescoço do cilindro. Vamos então partir para calcularmos o diâmetro. Medirmos a distância entre furos do cilindro. Aqui nós vamos ter a medida de aproximadamente 65 milímetros. Essa medida é a medida R. Depois nós vamos medir a distância entre cabeçotes, que é a medida L8. Nós vamos ter aqui aproximadamente 192. Então nós temos 192 e 65. A partir disso a gente pode olhar em qualquer catálogo de qualquer marca, porque afinal as medidas ISO elas são normalizadas. Existe uma norma para elas. Todas as marcas têm que seguir essa norma. Por isso é uma medida ISO. Procuramos a medida R no catálogo pelo valor de 65 milímetros. Vocês vão notar que a gente não vai encontrar exatamente 65, então a gente vai na mais próxima, 56,5. E identificamos que é um cilindro de diâmetro 63. O próximo passo é nós definirmos o curso do cilindro. Nós medimos 196 de distância entre cabeçotes. Essa distância no catálogo é L8 mais curso, porque o L8 é a medida base de um cilindro. Se a gente olhar ali para o diâmetro de 63, nós vamos ver 121. Subtraindo 196 de 121, nós vamos ter 75. Então nós definimos que o nosso cilindro tem um diâmetro de 63 e um curso de 75 milímetros. Isso pode ser feito para todos os cilindros de norma ISO. Então, por exemplo, os perfilados também seguem uma norma ISO. Os mini ISO, como o próprio nome já diz, seguem também a norma ISO. E todas as marcas que respeitarem as dimensões ISO vão ter os mesmos padrões de curso e diâmetro. O cilindro tirantado é um cilindro que aguenta maior pressão. Eles costumam aguentar até 16 bar de pressão. Os cilindros perfilados são cilindros que costumam aguentar de 12 a 10 bar de pressão. E os cilindros mini ISO costumam aguentar entre 8 a 10 bar de pressão. Então tomem muito cuidado na hora de especificar o cilindro de vocês e observem isso. Outros detalhes são mais específicos de alguns fabricantes. Então alguns têm o êmbolo em Viton para poder evitar um atrito muito grande, outros têm alguma montagem especial. O ideal é que você mantenha sempre cilindros padrão ISO em sua fábrica para que você diminua os problemas de especificação. Outra maneira de você especificar cilindro pneumático é através da força desejada que você quer que ele exerça. Vamos lembrar daquela fórmula. Força de um cilindro é igual à área do êmbolo vezes a pressão que você está usando ali na sua fábrica. Se você usar a área em milímetros quadrados e a pressão em bar, você vai ter a força em kgf, ou seja, quantos quilos você consegue levantar com aquele cilindro naquela pressão com aquela área. Por exemplo, vamos supor que eu queira um cilindro que faça 180 kgf de força.
Se eu for ali no catálogo, ou você observando ali na parte de diâmetro, você vai ver que tem uma linha de força. Se a gente olhar, o cilindro de 63, ele faz 187 kgf de força. Ou no catálogo, como vocês vão ver, vai estar 1870 newtons. Somente para lembrar, 10 newtons é igual a 1 kgf. Essa é uma outra maneira da gente especificar, a partir do peso ou força que a gente quer que esse cilindro empurre. Se você ainda tem alguma dúvida sobre especificação de cilindros pneumáticos, aqui na descrição tem o catálogo deles, tem as medidas, e qualquer dúvida pode ligar para a gente que a gente vai dar todo o auxílio necessário. Muito obrigado!